No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos em seu sofrimento. Ele que nasceu na tranquila vila de Nova Aurora, região de Rondônia, em data desconhecida do século XX. Antônio Fernandes, o homem da terra e da semente, o que ficará para sempre no coração de todos aqueles que tiveram a sorte de conhecer seu amor e sabedoria. Antônio era filho único, crescendo enrolado nas braçadas verdes de sua terra natal. Desde criança, ele dedicou-se ao cuidado do solo, cultivando as sementes da vida e semeaduras da esperança. Aos 18 anos, mudou-se para o Paraná, onde estudou agronomia na Universidade Federal do Paraná. Seus anos universitários foram marcados por uma incansável paixão pela terra e pelo cuidado com a vida vegetal. Com 23 anos, ele começou a trabalhar como agrônomo no Instituto de Pesquisas Agrárias do Paraná. Lá, ele se destacou por seu talento inata e conhecimento amplo sobre agricultura. Casado com Maria das Graças, ele teve 3 filhos, Pedro, Carlos e Ana. A família Fernandes sempre foi unida pelo amor pela terra e o respeito pelos frutos do trabalho. Juntos, eles plantaram a semente de um sonho, criar uma propriedade que servisse como modelo para outros agricultores da região. No ano de 1978, os Fernandes compraram uma extensão de terras na Serra do Sol. Lá, eles dedicaram a vida à agricultura orgânica e ao respeito pela natureza. A Fazenda Verde das Flores cresceu aos poucos, tornando-se uma referência em produção de frutas e vegetais orgânicos na região. Antônio nunca esqueceu sua raiz e sua terra natal. Ele dedicou anos de seu tempo para ajudar as famílias que viviam nas serras do norte do estado, oferecendo conselhos e técnicas para o bem-estar da terra. Seus alunos _start assista _start assista emprestaram a vida não apenas às suas plantações, mas também à própria vida de Antônio, que sempre se dedicou ao cuidado com a natureza e o respeito pelas sementes da terra. Em reconhecimento à sua dedicação e trabalho incansável, Antônio recebeu vários prêmios e homenagens durante sua vida. Em 1992, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo Ministério da Agricultura por sua contribuição à agricultura orgânica no Brasil. Em 2008, foi eleito melhor agrônomo do ano pelo Ministério da Agricultura e foi agraciado com a Medalha de Ouro pelo trabalho desenvolvido em prol da pesquisa agrária no país. Para além disso, Antônio foi um fervoroso apreciador da natureza e do meio ambiente. Ele dedicou muitos anos a proteger e preservar as espécies nativas da região, tornando-se uma referência na região em matéria de conservação da fauna e flora. Na sua casa, sempre havia o cheiro do café da manhã, a presença do seu cão fiel e o som da rádio tocando no sobrado. Ele tinha uma paixão inata por fazer coisas com as próprias mãos, desde cortar lenha até construir mobília. Antônio Fernandes foi um exemplo de dedicação à terra e ao cuidado com a vida vegetal. Seu legado vive nas mãos dos que o conheceram, no trabalho das mãos e nos frutos da terra. Ele será lembrado sempre como um defensor do meio ambiente, um educador incansável e um homem de verdade, que se esforçou por tornar a vida melhor para todos aqueles ao seu redor. Faleceu no seu querido ateliê, rodeado pela luz da tarde e o som das folhas do chamanteiro. Seu legado vive nas mãos dos que o conheceram, no trabalho das mãos e nos frutos da terra. Ele será lembrado sempre como um defensor do meio ambiente, um educador incansável e um homem de verdade, que se esforçou por tornar a vida melhor para todos aqueles ao seu redor. Entre as mãos suavíssimas de Maria Aparecida da Silva, 79 anos, faleceu hoje, numa tarde de sol e ventania do Brasil Central. Nativa de Santa Esperança, um pequeno povoado de Minas Gerais, ela nasceu no auge de primavera, em uma casa com jardim cheio de flores. Filha de humilde trabalhador, Maria cresceu rodeada de amor e respeito pela família.
Aprendeu a ler e escrever sozinha, e logo descobriu seu grande amor por ciências e medicina. Tornou-se enfermeira em um hospital público local, e ao longo de 5 décadas de trabalho, salvou incalculáveis vidas. Elaborando projetos de saúde pública, Maria ensinou a comunidade sobre a importância do cuidado com o corpo e mente. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e a Rádio Nacional falou sobre ela em um programa. Em sua casa, havia sempre um cheiro de ervas secas na prateleira, e Maria tinha uma mão leve para misturar ingredientes e criar receitas maravilhosas. Seu pote de goiabada era lendário entre os amigos e vizinhos, e todos esperavam por sua deliciosa torta de maçã no Natal. Maria também tinha um coração de ouro, cuidando de seus parentes e amigos na hora de maior necessidade. Perdeu o marido em um trágico acidente de ônibus, mas continuou forte e dedicada à vida. Ao longo dos anos, escreveu poemas sobre a natureza que envolvem as paisagens bonitas do Brasil. Maria apreciava o som da chuva batendo no telhado de zinco e amava conversar na varanda com seus vizinhos. Sua cozinha sempre estava cheia de toalhas de crochê, e seu quarto tinha uma planta de orquídeas que ela cuidava com ternura. E em sua morte, Maria Aparecida deixou um legado de amor, respeito e dedicação à vida. Ela será lembrada como a mulher que sempre abriu o coração para os outros, e cujos olhos brilhavam com amor pela natureza e paisagem do Brasil. Em sua casa, havia sempre um ambiente de paz, e Maria, embora seja ausente fisicamente, deixa o legado de seu espírito presente para sempre. Fernanda Montenegro, uma enciclopédia de vida, um poema pintado com as cores da passagem do tempo, uma obra-prima imersa no teatro, no cinema e na televisão. A sereia brasileira, a maior dama de nossos palcos, esplendorosa como o sol de janeiro, abriu caminhos e conquistou corações por décadas com sua versatilidade, sensibilidade e longevidade artística. Ela é uma lendária presença imponente, uma rainha do palco que se eleva como um templo sagrado para a expressão humana, onde cada gesto e movimento são tributo à arte. Sua entrega à causa da criatividade a transformou em um verdadeiro patrimônio cultural nacional, uma testemunha fiel do passar do tempo e do legado brasileiro. Ao longo dos anos, Fernanda conquistou o respeito do público e da crítica, com sua arte sempre a fio de brilho e força. Indicada ao Oscar, premiada em Cannes e reconhecida com títulos honoríficos no Brasil e no exterior, ela se consagrou como uma verdadeira luz da cultura brasileira, um fulgor que ilumina o cenário do teatro, cinema e televisão. Ela é mais do que uma atriz. É a voz daqueles que sonham, daquele que ama, daquele que sofre e vence. É o coração das nossas esperanças e paixões. É a memória viva de um povo que busca a perfeição e a beleza em cada instante. A vida de Fernanda Montenegro é um poema escrito com as letras do amor, do trabalho e da dedicação. A cada palavra falada, a cada gesto realizado, ela nos leva ao coração da humanidade, às sombras e luzes de nossas vidas. É uma jornada pletora de emoções, de sonhos e realizações, que nos leva à reflexão sobre o que é ser humano e brasileiro. Ela é um símbolo da força do teatro, do cinema e da televisão brasileiros, uma luz que ilumina o caminho das gerações futuras e que nos inspira a buscar a perfeição em tudo que fazemos. A obra de Fernanda Montenegro é a história do Brasil, contada através do olhar de um verdadeiro mito, uma lenda imortal que vive dentro de nós. A presença de Fernanda Montenegro é como o ritmo dos batucadas no Rio de Janeiro, como o samba em São Paulo e a música dos futebolistas do Brasil, um tesouro cultural que nos une e inspira a cada passo que caminhamos. Ela é uma luz eterna na noite das incertezas, uma voz que guia nossas vidas e nos leva ao coração da beleza brasileira. No coração da cidade maravilhosa, onde as alegrias e tristezas se misturam em harmonia, Fernanda Montenegro surgiu para o mundo, sem saber que seu nome já estava inscrito nas páginas do tempo. Nascida no leito de uma casa simples, rodeada de amor e tradições, no Rio de Janeiro, cidade que nunca se cansa de ensinar aos seus filhos, ela era herdeira de uma linhagem portuguesa que trazia consigo as sutis essências da terra lusitana. No meio das ruas movimentadas, onde o mar e a montanha se abraçam em um teatro inacabado, Fernanda cresceu como uma árvore respeitosa da natureza, sob a proteção do sol de Carioca. A diversidade cultural que rodeava seu berço era mais do que apenas uma paisagem.
era uma espécie de escola que ensinou a ouvir, a ver e a sentir o mundo como um poema em constante composição. Desde a infância, Fernanda mostrou interesse pela literatura, pelas histórias que se escondem nas páginas de livros velhos e nos rituais antigos. Ela encantava-se com as peças de rádio que surgiam do silêncio das noites cariocas, e se apaixonava por representações improvisadas em casa, onde os papéis da vida eram transformados em palco para a arte cênica. A curiosidade e imaginação de Fernanda já revelavam a futura atriz que, com o passo do tempo, transformaria a arte cênica brasileira em algo mais do que um sonho, em algo verdadeiro, real e vibrante como o coração próprio. E foi precisamente nessa cidade cheia de pessoas e histórias, em meio às lágrimas e risos de milhares de vidas, que Fernanda Montenegro encontrou seu lugar único no mundo, sua voz, sua paixão e o caminho para transformar a arte cênica brasileira. Nos ardentes solares do Brasil, Fernanda Montenegro brotou como uma rosa selvagem no meio de um campinho, o seu coração abraçando livros e sonhos. Na juventude, a vida dela dançava em ritmo acelerado, entre os estudos e as horas na rádio onde a voz da jovem se transformou num rio fluente, cantoramente enxergando-se a possibilidade de ser alguém. No teatro brasileiro, uma espécie de mesa mágica onde os atores dão vida às sombras e aos sons, ela encontrou seus primeiros professores, mestres com as mãos sujas da vida, que ensinaram-lhe que o palco era um berço de descobertas. A cada gesto, a cada sorriso, ela aprendia a lapidar sua interpretação e dava voz às personagens com um toque único, transformando-se em uma alquimista das emoções. Em meio a essa constante busca de conhecimento, Fernanda enfrentou os desafios que a vida colocou no seu caminho, dificuldades financeiras e preconceitos que se ergueram como montanhas em seu percurso. Mas, com a determinação de uma baleia migratória que retorna ao mar de onde veio, ela seguiu adiante, impelida pela paixão por sua arte, que era tão presente quanto o sol nas terras brasileiras. E foi nesse caminho que ela encontrou seu primeiro grande papel, uma promessa de talento raro que despertava a atenção e a admiração da plateia. Fernanda, como a água que escurece com o tempo, se transformou em um ícone do teatro brasileiro, sua força interior iluminando o palco como uma luz guia para quem sonha. E por fim, depois de tantas lutas e alegrias, Fernanda Montenegro sabe que seu lugar é no palco, onde os sonhos se tornam realidade, onde o amor se transforma em palavras, em movimentos, em vida. E essa vida é uma música vibrante, um coro de vozes unidas, que cantam a história de uma mulher que teve coragem de sonhar e o amor por viver. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar bate contra as areias da praia e o sol se abraça a terra com um toque deslumbrantemente brasileiro, Fernanda Montenegro nasceu. Um berço que mais tarde transformou-se em canto de nascimento para uma das mais brilhantes estrelas do teatro, cinema e televisão brasileiros. A sua voz, com aquele acento carioca que se fundia harmonicamente com as palavras, ganhou vida no teatro, em cenas que se transformaram em sonhos para aqueles que adoram o mundo do espetáculo. Sua presença em palco era mais do que um ato de arte. Era uma celebração da vida, uma homenagem às emoções que nos movem e aos sentimentos que nos consomem. Cinema também foi palco para sua excelência. A interpretação de Fernanda Montenegro em Central do Brasil foi um testamento às suas habilidades artísticas, levando-a à histórica indicação ao Oscar. O reconhecimento mundial veio, mas nunca a coroação da atriz carioca desapareceu na sombra dessa conquista única. Ela continuou brilhando em telas pequenas e grandes, marcando gerações com personagens inesquecíveis. Na televisão, Fernanda Montenegro foi a mãe que todos queriam ter, a tia que se transformou na voz da sabedoria e o refúgio de uma geração em busca de consolos e descobertas. Os personagens foram parte de sua alma, de sua vida. Ela vivenciava as histórias, sentia os sentimentos e nos compartilhava tudo com um toque único de magia real. Por fim, a consagração veio em forma de homenagem quando se tornou a primeira atriz latino-americana a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Uma condecoração que se transformou em um tributo à sua dedicação e excelência artística. O mundo da arte perdeu uma luz, mas as lembranças, as histórias vividas, as ações de amor e o legado de Fernanda Montenegro continuam brilhando na memória de todos que tiveram o privilégio de assistir à sua magia. Em cada palavra, em cada movimento, ela nos mostrou como ser uma mulher forte, dedicada ao seu ofício e capaz de transformar o mundo com o poder da arte. No coração do Brasil, Fernanda Montenegro vive para sempre.
A Vida de Fernanda Montenegro é um romance biográfico marcado pela essência da cultura brasileira, uma jornada onde o teatro se transformou em obras-primas e onde a paixão pelo canto da alma se fundiu com a busca pelos mais altos patamares de arte. Ela nasceu no coração da cidade de São Paulo, a capital cultural do Brasil, naquele pequeno apartamento onde os sons da vida já anunciavam o grande teatro que viria a ser. Nas ruas e caladinhas de sua infância, ela aprendeu a vivência das pessoas, o riso e o choro do povo, as sonoridades dos sambas e das marchinhas da escola de samba. A vida em São Paulo era um teatro vivenciado, um palco onde Fernanda começou a desenhar suas primeiras lições de atuação. A vida é a verdadeira escola de vida, e Fernanda montou-se como uma aluna incansável e determinada. Crescida no meio do movimento artístico paulistano, Fernanda descobriu o teatro e sentiu sua vocação. A dramaturgia se revelou como um amadurecimento, um caminho que a levava à consciência da própria vida. A arte é uma jornada, e a jornada de Fernanda foi marcada por dedicação e compromisso com o teatro brasileiro. Seus olhos eram como espelhos, refletindo a verdadeira paixão pela dramaturgia. Sua postura era firmemente etiquetada por disciplina e trabalho, enquanto que sua voz se transformava em um canto sagrado para todos os que assistiam suas performances. A atriz não apenas falava, cantava a vida com sua presença teatral, levando o espectador para uma jornada de emoções e reflexões. Fernanda Montenegro é lembrada pela eternidade, por suas obras-primas que elevaram a dramaturgia brasileira a patamares universais. Seu legado é o de inspiração, um olhar que se transformou em exemplo de amor à arte e talento inegável. Ela é lembrada como uma mãe que cuidou da cultura brasileira, e suas obras permanecerão para sempre na memória coletiva do país, como um testemunho do poder do teatro e da dedicação aos ideais artísticos.